Paz, Senhor, irmãos. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Vamos colocar de pé para adorar ao Senhor, para exaltar o nome do nosso Deus. Que você se sinta à vontade na casa do Pai. Que você abra o seu coração. Que você se derrame aos pés do nosso Senhor. Que você entregue tudo a Ele. Entregue o seu coração, o seu corpo, a sua alma, a sua mente. E deixe tudo na presença do Senhor. Vamos estar buscando a presença dEle agora neste momento, clamando a presença dEle aqui neste lugar. Ele marcou um encontro conosco aqui. Paizinho querido, nós viemos aqui para Te adorar, para prestar um culto a Ti, Jesus, para elevar uma adoração sincera, uma adoração que Te exalta, uma adoração que diz que o Senhor é o nosso Deus, que diz que o Senhor é o nosso Pai, que diz que o Senhor que está conosco em todos os momentos. Nós viemos aqui para Te adorar, para Te agradecer, para Te engrandecer, Senhor Jesus. Nós viemos aqui, Senhor, num só corpo, numa só voz, numa só adoração, num só clamor, num só louvor. Nós viemos Te exaltar, Senhor, bendizer o Teu santo nome, Jesus. Seja engrandecido aqui neste lugar, Senhor. Seja adorado pela Tua igreja, Jesus. Tu és digno de louvor e digno de honra e digno de glória, Pai. Seja adorado aqui, Jesus. Santo, santo é Teu nome, Jesus. Santo Tu és, ó Deus. Santo Jesus. Sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Tu és adorado, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus,
exaltado, Deus. Glória a Deus, aleluia. A graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Para levantar as suas mãos diante do Senhor neste momento e se render diante dEle. Muito mais que uma canção, queremos ofertar a Ti nessa noite, meu Senhor. Desejamos de todo o nosso coração render-Te graças pela Tua fidelidade para conosco. Porque graças a Ti, nada tem nos faltado. Graças a Ti, Senhor, temos recebido incontáveis livramentos do maligno, Senhor. Graças a Ti, o Senhor tem manifestado, Senhor, provisões, tem nos abençoado, e reconhecemos isso nessa noite e queremos ofertar em adoração. A Ti toda a glória, todo louvor para todos sempre, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Declare isso, irmão ao seu lado. Graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus, hein, preciosidades. Ah, Jesus dos crentes. Glória a Deus e graças a Deus que estamos aqui nessa noite para adorar ao nome do Senhor Jesus. Nessa noite a celebração da ceia, que tempo especial. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Você também convidado que está conosco, graças a Deus que você está aqui. Seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido em nosso meio. E como um sinal da nossa alegria pela sua visita aqui conosco, nós queremos dar a você um presente que pedimos para que você possa se dirigir, Senhor, no final, no encerramento da celebração lá no fundo, o balcão de informação, mais especial, aquelas irmãs de jaleco azul, elas darão para vocês um presente como um sinal do nosso carinho e nossa gratidão pela sua vida aqui conosco. Meus irmãos, eu quero passar aqui alguns recados para vocês. Nós já temos feito algumas chamadas, como por exemplo, para você homem que deseja servir em um ministério da igreja, nós queremos convidar você a fazer parte dessa equipe do estacionamento. Basta dar o seu nome, que em breve nós iremos entrar em contato com você a fim de chamá-lo para um treinamento e assim inserir você neste ministério. Você, minha querida, preciosa de Jesus, você que tem a partir de 12 anos, é isso aí, 12 anos, você está convidada a fazer parte deste ministério Coração Adorador, tá bom? Também a mesma forma, deixe o seu nome na secretaria da igreja, ou até mesmo balcão de informação, semelhantemente aos pais que desejam encorajar os seus filhos a fazer parte deste ministério tão lindo da igreja, não é? O ministério de dança, coreografia tão lindo. Nós queremos convidar os pais a também fazer inscrição e dar o seu nome dos seus filhos, para que possa começar, aliás, amanhã já irão começar a ter um ensaio, e a partir de 5 anos, tá bom? 5 a 10 anos, este Ministério Adora Kids, certamente será muito bem-vindo você a participar, para a glória do Senhor Jesus. Estamos, com a graça do Pai, muito animados, retornando com muitas atividades e coisas muito especiais, como por exemplo, a manhã de oração. Quarta-feira, a partir de quarta-feira, nós iremos retornar com as nossas manhãs de oração. Às quartas-feiras, um tempo bem especial, encorajamos vocês a estarem conosco, apenas meia hora de oração, logo em seguida teremos um cafezinho ali da comunhão, e você vai assim ainda mais abençoado para o seu dia, tá bom? Essa quarta-feira, às 6:30 da manhã, esperamos vocês aqui para juntos cultuar ao Senhor no tempo de oração. Na quinta-feira seguinte, é o encontro do fruto maduro, para a glória de Deus, está de volta. Muitos estão com saudade dessa tarde tão abençoada, não é? Eu também sinto falta, saudade de estar junto ali, né? Jô, Luiz Carlos, tão bom, e toda a equipe engajada do Fruto Maduro, e estaremos juntos para servir, para sermos ministrados, e é tão bom essa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Você que está aí acima de 60 anos, sinta-se convidado, faça parte também dessa rede Fruto Maduro. Bom, eu quero falar um pouquinho para vocês, meus irmãos, o que nos reserva neste mês a nossa conferência Despertar. Para a glória de Deus serão dias intensos, para a glória do Senhor Jesus. Reserve isso, queridos. Nós iremos começar no dia 18, iremos até o dia 23.
Domingo nós teremos aqui sim uma ministração, né, de um pastor muito querido, o pastor Carlão, da comunidade cristã. Ele não teve a oportunidade de estar aqui ainda. Eu tenho certeza que será uma bênção para as nossas vidas. Segunda-feira, atenção, olha, nós iremos depois passar com mais detalhes para vocês, mas só ampliando um pouco para vocês entenderem qual vai ser a programação. Na segunda-feira teremos o Despertar Kids, somente, portanto, para as crianças, tá bom? A segunda-feira, o Despertar Kids. Logo nós iremos passar as informações sobre questão do horário, tá bom? Terça-feira, para toda a igreja, Noite da Esperança, tá bom? Pastor Giovanni vai estar aqui pregando, tenho certeza que vai ser uma bênção. Terça-feira para toda a igreja. Quarta-feira, somente para os adolescentes, para os jovens, para os teens e para a imersão, tá bom? As duas redes vão estar conectados nessa noite, o despertar. Temos certeza que será um tempo precioso com o pastor Rodney, e ele é uma bênção, um homem de Deus, e tenho certeza que será uma bênção. Quinta-feira será o Despertar Mulher. Quinta-feira será o encontro da Rede das Mulheres. A Roseli Almeida, ela é uma pessoa muito usada às mãos do Senhor. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a igreja. No entanto, quinta-feira ela estará ministrando para as mulheres, e sexta-feira com o pastor André será o encerramento com o encontro dos homens. Amém, queridos? Rede de homens, nós encerraremos nosso encontro aqui, o Despertar, na sexta-feira. Se você não conseguiu captar tudo aí, fica tranquilo, que nós iremos passar mais informações, com mais detalhes para vocês. Vai chegar de alguma forma ao seu conhecimento, tá bom? Mas vai reservando essa agenda e orando por isso, pois temos certeza que será um tempo maravilhoso para a glória do nosso Deus. Amém, meus amados? E por último, eu quero encorajar você, mulher, minha irmã, finalmente chegou o nosso tempo de começarmos nossos retiros com Deus. E vamos começar com as nossas irmãs, as mulheres ungidas de Deus. Saiba que nós temos essa data reservada dia 8 a 10 de março. Mas preste bastante atenção. Você, a partir de 18 anos, você pode fazer a sua inscrição, mas com a seguinte condição, queridos. A princípio, nós iremos abrir para os membros da igreja, tá? Para quem é membro. Você que não fez o retiro ano passado, a qual nós enviamos alguns irmãos e irmãs fazerem em Rolândia, você que não teve a oportunidade de participar, você pode ir nessa oportunidade agora. É para você mesmo, tá bom? Mas fazer sua inscrição, temos este valor de investimento que poderá ser dividido em 3 vezes, mas nós queremos acima de deixar bem claro que ninguém vai ficar para trás por questões de finanças, tá bom? Caso não tenha condições, nos procure, basta ter o seu coração disposto mesmo a conhecer mais a Deus e buscá-lo, e é isso que nós queremos encontrar, essas mulheres de Deus, dispostas a conhecer mais de Deus, e temos certeza que será um tempo muito especial. Guarde essa data. Nós temos vagas limitadas, tá bom? Vagas limitadas. Eu preciso também enfatizar o seguinte: eu falei que é somente para as mulheres, as irmãs que são membros da igreja, mas você que não é membro da igreja, que tem frequentado, pedimos para que você também faça a sua inscrição. No entanto, daremos prioridade para aquelas que já são, e assim, surgindo essa oportunidade, caso consigamos mais vagas, nós iremos com certeza inserir você para fazer parte dessa oportunidade. Caso não for possível, fique tranquila que em breve nós teremos aí outros retiros, tá? Em breve nós iremos anunciar aqui o retiro dos homens também, está com data agendada, e para a glória do Pai, nós iremos caminhar não somente para as mulheres, para os homens, mas também para as crianças e para todas as redes. Queremos um trabalho muito especial para a glória do Senhor, é algo que Deus tem colocado no nosso coração para caminharmos neste ano. Eu tenho certeza que está um tempo para a glória do Senhor, muito abençoado, no nome de Jesus. Amém, igreja? Estão animados? Aleluia! Quero pedir aos irmãos lá de pé, por favor, meus preciosos de Jesus. Nós vamos neste momento orar ao Senhor, através do nosso louvor financeiro, com nossos dízimos, com a oferta e cofrinho missionário, né? As crianças têm essa prática ao primeiro domingo e queremos fazer isso sempre com uma alegria, com louvor ao nosso Deus. Feche os olhos por um momento, vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua fidelidade.
Graças te damos pela tua bondade para conosco. Receba como ações de graça, Senhor, fruto da tua provisão que temos recebido e queremos dar a ti, os dízimos, as ofertas, o cofrinho missionário. Ó Deus, continue sustentando, suprindo a necessidade da tua igreja, do teu povo, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Só voz, nós o exaltamos, um só coração, nós declaramos, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Rei da glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti esta canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio nem fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Em uma só voz, nós o exaltamos, um só coração, nós declaramos, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Rei da glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti esta canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio nem fim. E és Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos.
és exaltado, Senhor. Tu és adorado, Jesus, aqui neste lugar. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, Jesus. Nós engrandecemos ao Teu santo nome, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela cruz. Obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor nos deste, Deus. A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Aleluia, Deus.
Só a Ti, Jesus. A Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a Meu Senhor, engrandecido. Seja o Teu nome exaltado, Senhor, neste lugar. Sim, Senhor. Para todos sempre. Amém. Que assim seja, que assim seja. Hoje e sempre, Senhor. Hoje e sempre. Que assim seja o Teu nome louvado, Senhor. Deus seja louvado. O Senhor seja louvado. Para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Obrigado, queridos. Ministério de Louvor, por nos ajudar a orar através do louvor, nos conectar na presença do Pai em meia adoração. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, é uma alegria nessa noite compartilhar uma palavra que o Senhor trouxe ao coração. Foi fruto de um devocional em que o Senhor trouxe uma clareza, um entendimento, e nesses dias o Senhor novamente trouxe uma inspiração, entendendo que era para este momento a fim de compartilhar com os meus preciosos irmãos. Eu recebi um pão e eu quero compartilhar esse pão com os irmãos. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por favor, em Números, no capítulo 11. Nós estamos falando sobre a visão da igreja, a visão que nós entendemos o que é ser igreja, que entendemos que nosso propósito como igreja é buscar a Deus, amar as pessoas, alcançar o mundo e fazer discípulos. Semana passada o pastor Valdemar tanto falou sobre isso, sobre amar as pessoas, foi uma bênção, não é? E nessa noite nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos sobre este desafio, esse método que o Senhor usa para alcançar o mundo. E qual é o método de Deus? É a própria igreja que Ele usa para alcançar as pessoas, alcançar o mundo. E é neste tema que nós gostaríamos um pouco de conversar, meus irmãos, falar uma palavra que o Senhor trouxe ao coração, sobre um propósito tão grande na nossa caminhada de alcançar, afinal de contas, esse é o propósito de sermos igreja, de sermos luz deste mundo, ser sal da terra, não somente o propósito de sermos igreja, mas o propósito de sermos filhos de Deus, sermos seguidores ou discípulos do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, uma coisa que nós jamais devemos negar, nossa caminhada de fé, é que nessa caminhada cristã se exige coisas difíceis para fazer. Eu não sei se você já se deparou com essa verdade, mas se você ainda não foi instruído sobre isso, eu gostaria de trazer essa notícia para você. Talvez seja uma novidade, que a caminhada cristã exige fazer coisas difíceis. Sim ou não, irmãos? Caminhadas difíceis. A caminhada cristã realmente, irmãos, exige fazer coisas difíceis. E Jesus deixou bem claro ao chamar prontamente os seus discípulos, que disseram: eis-me aqui. E quando o mestre passou a ensinar os caminhos da cruz, o caminho do discipulado, o caminho de negar a si mesmo, já deixou bem claro que no decorrer da caminhada, não é somente desfrutarmos de uma paz que transborda, uma paz perene, uma certeza da salvação, uma certeza da aceitação, de desfrutarmos da presença do Senhor, mas também no decorrer da nossa caminhada exige fazer coisas muito difíceis. Por exemplo, quando o próprio mestre deixou bem claro: aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Negar a si mesmo é uma coisa tão simples de fazer, irmãos? Não é. Negar a si mesmo. Não é fácil fazer uma oração de sincero, dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. É mais fácil dizer: Senhor, a minha vontade, a sua não.
A nossa carne grita por essa oração. Senhor, a minha vontade seja feita, mas a tua não, Senhor. Negar a nossa própria vontade, a fim de submetermos à vontade de Deus, irmãos, não é uma coisa tão simples a ser feita. A caminhada exige realmente coisas difíceis para fazer, meus irmãos, e você já deparou com isso, algumas experiências. Eu gostaria de introduzir isso falando que, por exemplo, o que se exige de um cristão genuíno que decide verdadeiramente servir a Deus. Exige, por exemplo, tomar iniciativa diante de uma divergência. Quem está com a razão? Quem que ofendeu? Quem que pecou primeiro? Quem que ofendeu primeiro? Quem tem que tomar iniciativa diante de uma divergência, diante de uma inimizade? Quem tem que quebrar esse muro da separação? Quem? Resposta: aquele que está mais perto de Deus. Aquele que está mais perto de Deus. De tomar iniciativa, porque quanto mais estamos próximos do Senhor, mais desejamos ter comunhão com Ele. Mais desejamos ter paz com Ele e paz com as pessoas. Então, qualquer divergência ou qualquer mal-entendido, prontamente queremos resolver. Queremos ficar em paz, ficar bem resolvidos. Mas tomar iniciativa realmente não é uma questão fácil. É uma luta, é um conflito. A caminhada cristã, meus irmãos, torna a dizer que exige coisas difíceis. Exige fazer coisas difíceis. E você está preparado para isso? Está preparado para fazer coisas difíceis, as quais o Espírito Santo de Deus muitas vezes vai falar ao teu coração e vai exigir muito de você ter coragem, ser submisso ou ser submissa, fazer coisas difíceis de você negar aquilo que a sua carne está gritando, seja por pecado. O saudosismo vira e mexe, vem sobre nós, tenta nos dominar novamente, de lembrar do velho homem, de lembrar daqueles prazeres. Aí somos lembrados pelo Espírito Santo que logo já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Aí é um conflito da carne no espírito. Realmente exige uma caminhada difícil, exige coisas difíceis essa caminhada cristã, meus irmãos. E tem um homem, são vários na verdade, mas especialmente um homem tão conhecido na Bíblia, que ele deparou um dia com uma dificuldade tão grande, irmãos. Quem é ele? Moisés. Homem que, por meio dele, o Senhor fez proezas, fez coisas extraordinárias, moveu o sobrenatural aqui na terra de uma forma tremenda. Mas ele deparou com momentos muito difíceis. Deus pediu para ele fazer coisas difíceis demais. Ele deparou com um momento, e qual foi a reação dele? Talvez semelhante a muitos de nós, as nossas reações. Mas deixa que o texto esclareça para nós isso, deixa que a própria palavra explique isso para nós. Números capítulo 11, abra sua Bíblia, por favor, você que trouxe, ou deseja acompanhar pelo telão, fique à vontade. Nós iremos ler, meus irmãos, o capítulo 11, que o amado Espírito Santo aquieta nosso coração, que a nossa mente seja cativa à palavra do Senhor, e que sejamos nessa noite edificados, fortalecidos na fé, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, a partir do versículo 11, assim diz o texto sagrado. Olha o que Moisés, ele disse para o Senhor, quando ele sentiu, na sua caminhada na fé, que ele estava deparando com algo muito difícil. E olha só o que ele disse, no verso 11. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concedeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais?
onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dar-nos carne para comer. Verso 14 diz: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Atentamente, ouça o verso 15: se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Irmãos, claramente Moisés está num diálogo com Deus. Não somente um diálogo, é um desabafo com Deus. De muitas vezes que ele teve com o Senhor, um encontro com Deus, conversando face a face, como amigo, ele está agora um desabafo com Deus. Coisas que muitas vezes nós precisamos fazer em oração, melhor do que você fazer isso com pessoas erradas. Aprenda a desabafar para Deus, expor para Deus o seu coração. Isso vai ser uma bênção, pode ter certeza disso. Vai te livrar de muitas coisas e vai te trazer uma direção muito clara. Ele desabafa para Deus. Na realidade, meus irmãos, Moisés, ele chegou num momento da sua caminhada que ele disse para Deus: Senhor, basta, eu não quero mais continuar, é muito difícil cumprir essa missão, é muito difícil conduzir essa responsabilidade que o Senhor me confiou. Em outras palavras, estava dizendo: Senhor, o Senhor está me punindo com essa responsabilidade. Essa responsabilidade, essa liderança, este chamado, não é um privilégio. O Senhor está me punindo com isso. Que eu tive culpa, Senhor. É realmente esse desabafo que ele está com Deus, queridos. Quando o Senhor ministrou meu coração essa palavra, irmãos, isso foi libertador. Mas é interessante quando ele fala com Deus e ele começa a expor seu coração e dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu não vou continuar. E outra, se o Senhor quiser, pode até me matar, tira a minha vida, basta. Olha, esse é o diálogo. Esse é o desabafo de Moisés. Quando chegou um dado momento da sua caminhada na fé, que ele disse: Senhor, basta. Está muito difícil. Está muito difícil. Lembro de uma experiência em que, nessa comunidade terapêutica, no Servim, em Rolândia, lembro que o coordenador, ele saiu de férias 30 dias. E quem ele colocou no lugar dele? Fui eu. Eu fui tremendo, falei: sério? E ele: eu confio em você, você já sabe como funciona e tal, me colocou na coordenação. Ele saiu por 30 dias e disse: olha, eu estou aqui muitos anos, mas não consegui ficar 30 dias de férias. Tenta se virar aí e ver o que você consegue fazer. E eu fiquei, irmão, só pela misericórdia de Deus. Quando ele retornou, eu conversei sério com ele, falei: Precioso, vem cá, quero contar uma coisa para você. Qual foi o momento que eu desonrei a sua liderança? Quando foi que eu falei que eu desejava o seu lugar? Você percebeu isso em mim? Ele disse: não. Quando foi que eu falei que era fácil o seu papel? Quando foi que eu murmurei contra a sua liderança, contra a sua posição? Quando eu desonrei isso? Ele disse: nenhum momento, por isso eu vi que você era confiável para estar no meu lugar. Aí eu disse para ele o seguinte: não, isso não foi uma confiança, foi, na verdade, você estava me punindo, foi uma punição para mim. Quem deveria estar é aquele que está falando mal, que acha que é fácil. Eu não falei isso. Então, semelhantemente, é o que Moisés está dizendo para Deus. Experiências dessas que nós passamos, que muitas vezes sentimos o peso de uma responsabilidade, e vemos isso, parece como uma punição. Deus está me punindo, só pode. Na verdade, meus irmãos, o que Moisés está, além de sabar, falando com Deus, em outras palavras, de uma forma bem clara, que todos aqui vão entender o significado dessa palavra, ele está, na verdade, pedindo as contas para Deus. Moisés está pedindo as contas. Chegou um momento assim: Deus, não aguento mais, pode me dar as contas. Às vezes acontece isso, não é? Numa empresa, em um momento em que sente uma dificuldade,
Logo nos primeiros dias começa todo entusiasmado, animado, e chega um momento, depara uma dificuldade, um confronto, alguma forma, e logo vai o quê? Pede as contas. Não aguento mais, eu vou pedir as contas. Não estou aguentando mais esse negócio aqui. Chegou no limite, Moisés chegou no limite, meus irmãos, ao ponto que disse: Senhor, eu não aguento mais, me dá as contas, Senhor. Me dá as contas, Senhor, eu não aguento mais. E sinceramente, meus irmãos, quais foram os motivos que fez Moisés pedir as contas para Deus? Bom, alguns motivos que neste capítulo 11 nos traz uma compreensão. Bom, o primeiro motivo que fez Moisés pedir as contas para Deus foi, logo no versículo 5, verso 6, que foi por conta do descontentamento do povo. Você que está com a sua Bíblia aí, por favor, olhe comigo. Aliás, olhe no versículo 4, vai dizer um termo único que só encontraremos aqui nessa passagem. E o populacho. Aí você pensa, misericórdia, o que é isso? E o populacho que estava entre o povo. O populacho, na verdade, não eram os israelitas. Quem eram esse populacho? Eram alguns egípcios, que assim se entende, que se infiltraram na viagem, naquela noite terrível em que houve o anúncio da 10ª praga, da morte dos primogênitos. Certamente muitos dos faraós estavam ocupados ao acudir as suas famílias, sepultando os seus filhos. E o povo de Israel saiu do Egito com milhares de pessoas, e muitos destes egípcios se infiltraram no meio para fugir da escravidão, para fugir de alguma dívida, ou até mesmo, eu quero embarcar nessa viagem. Estavam no meio deles. E estes começaram a murmurar, a reclamar. Você pode olhar no versículo 4, e olha só como eles levantaram tamanha influência. Diz o versículo 4, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Verso 5, lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Você que está com a sua Bíblia aberta, eu sugiro que você puder grifar esse final do versículo: a minha alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Grife isso e escreva na sua Bíblia, se assim desejar, o que eu escrevi na minha: não reclame daquilo que um dia foi grato. Uma sugestão para você e sempre estar memorizando, meditando sobre isso. Não reclame daquilo que um dia foi grato. É exatamente isso. O maná não era uma provisão de Deus, irmão? Sim ou não? Sim. Quando o Senhor abriu os céus e eles amanheceram pela manhã, o maná, a provisão do Senhor, o pão do céu, eles certamente cultuaram a Deus. Está registrado na palavra que sim, eles cultuaram, louvaram a Deus, porque a provisão de Deus, o maná é uma provisão de Deus. Mas e agora, tempos depois, eles estão reclamando daquilo que um dia foram agradecidos. Alguém se identifica aqui com isso? Eu examinei meu coração e pedi a Deus misericórdia. Será que eu estou reclamando daquilo que um dia eu fui grato? Eu estou reclamando de alguém que um dia eu já considerei uma bênção para a minha vida, e o problema está em mim, não está nela? Porque Deus sempre supriu, abençoou, mas chegou um momento, o descontentamento deste povo. Certamente isso muito incitou Moisés, que sentiu responsabilidade, porque tudo vinha na conta de Moisés. Cobrado de tudo. E olha, sinceramente, irmãos, um dos motivos que levou Moisés, porque não aguentava mais. Ele passava nas portas das casas, verso 10 vai dizer isso, ele passava e via as famílias chorando, querendo carne. Estavam com saudade da comida do Egito. Saudade, um saudosismo, saudade do mundo, saudade de uma vida sem Deus. Saudade.
E eles estão cobrando, exigindo de Moisés a fazer alguma coisa. Sendo que o descontentamento, irmãos, é uma coisa terrível. Lidar com alguém que é descontente, insaciável. É isso, Moisés, olha, esse povo é insaciável. Nada está bom. É insaciável. O segundo motivo, meus irmãos, certamente que levou Moisés a pedir as contas para Deus, foi simplesmente quando ele passou a ver o seu chamado como um fardo. Você pode conferir isso no versículo 11, embora nós já lemos, mas eu quero só enfatizar, olha só, quando ele falou para o Senhor, no versículo 11, ele disse: por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Ele passou a enxergar o seu ministério, o seu chamado como um fardo. Como um fardo. Realmente, meus irmãos, nossa caminhada cristã que exige coisas difíceis para fazer, nós muitas vezes podemos ver como um peso aquilo que tínhamos prazer em viver. Por quê? Sabe por quê? Verso 11 traz também a resposta. Porque Moisés, ele tirou os olhos do Senhor e colocou os olhos em si mesmo e os seus ouvidos para as pessoas, não mais no Senhor. O seu coração foi logo ministrado tanto por aquilo que ele estava vendo e ouvindo. Ele estava se alimentando de si mesmo, sentindo já no seu limite, porque tirou os olhos do Senhor. Irmãos, se nós tirarmos os olhos do Senhor, logo nós iremos perder o brilho nos olhos de servi-lo. Se tirar nossos olhos do Senhor, meus irmãos, logo nós iremos depararmos com um peso, perder a alegria, perder o ânimo, o entusiasmo de servir ao Senhor. E isso acontece no decorrer da caminhada da vida cristã, quando se exige para fazer coisas difíceis, queridos. Moisés entendeu isso claramente, passou a ser um fardo, o chamado dele, tornou um peso. Isso não é um privilégio, isso tornou um fardo para mim, um peso tão grande. Por quê, irmãos? Tira os olhos do Senhor. Quando tiramos os olhos do Senhor, meus irmãos, nós iremos sentir desvalorizado, porque nosso coração está sentindo ofendido, porque não teve gratidão. Sabe uma chave preciosa, eu aprendi e compartilho de graça com vários pastores e líderes, porque eu recebi de graça, que quando, por exemplo, quando você depara com alguém que caminhou junto na fé, você ajudou, caminhou e fez tanta coisa, e ela sai da igreja, por motivos delas mesmas que ela criou, e o pior, fala mal de você depois ainda, essa dor está dizendo o quê? Essa dor que estou sentindo, essa dor está dizendo uma coisa, que eu fui o responsável de restaurar a vida dela e não Deus. O problema está nos meus olhos, na forma que eu estou entendendo essas atitudes. Agora, quando eu entendo que é Deus, é o Senhor, Ele que faz, Ele que fará, eu descanso nele, logo meu coração está protegido. Não deve nada para mim. Seja, irmãos, o que fizermos e servir, ninguém está devendo nada. Ninguém está devendo nada para mim, no quesito de servir, de ser prontamente disposto a servir de alguma forma. Não espere, porque sendo assim você não vai ser ofendido seu coração quando não receber nem ao menos um obrigado. Está tudo certo de receber, mas quanto à nossa parte, devemos ser generosos e honrar quem honra e ser gratos sim àqueles que são abençoadores de nossas vidas. Amém, meus irmãos? Da nossa parte, sejamos gratos, mas esperar por esperar, não espere por isso, é uma forma de proteger o seu coração e manter os seus olhos no Senhor. Isso que Moisés nos ensina, olha, eu perdi a visão de Deus, a presença de Deus, e tornou tudo um fardo, tornou uma coisa insuportável. É insuportável, irmãos. As exigências de servir a Deus no ministério é insuportável. Chega um momento assim que você não dá conta, é insuportável. Mas quando olhamos para o Senhor, Ele dá um suporte, Ele dá graça, Ele renova, nos fortalece, e assim iremos seguir, rompendo em fé no nome de Jesus.
Terceiro motivo que nos faz entender por que Moisés pediu as contas para Deus, porque realmente, irmãos, lidar com pessoas imaturas cansa muito. Moisés estava aguentando mais. Ele que, você olhar no capítulo 11, no versículo 2, Moisés havia intercedido ao Senhor para que não punisse mais aquele povo que estava murmurando. Moisés estava intermediando isso, estava intercedendo. Deus, tenha misericórdia, o que vão dizer do Senhor por causa deles? Ele mais uma vez se interceptou, orou por este povo. Aí você vai ver logo no decorrer do versículo, nem parece que é o mesmo homem que estava orando por este povo, agora não aguento mais. Por quê, irmãos? Porque na nossa caminhada da fé vai surgir coisas difíceis. E no verso 12, Moisés, ele desabafa para Deus, ele abre o coração, conta a sua indignação. Ele diz: será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz? Para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Ele está dizendo: olha, será que eu sou responsável por essa gente mimada, que é semelhantemente crianças que precisam de uma babá? Será que eu sou babá? Até quando eu vou ficar cuidando de pessoas imaturas? Porque realmente, irmãos, com muito amor eu digo, pessoas imaturas nos cansam. E como nos cansam? Diferente é alguém novo na fé, diferente é alguém que está caminhando na fé, que eles têm os seus tropeços, como até mesmo um maduro na fé tem, certo? Passa, tem tropeço também. No entanto, ele é maleável, ele é transparente, ele abre o seu coração, diz: eu pequei e eu quero me arrepender, e eis-me aqui, eis meu coração para ser trabalhado. Agora, a gente imatura, irmãos, misericórdia, nos suga demais. Suga o nosso tempo, suga a nossa vida. E o pior, não quer compromisso com Deus, só quer saber de uma coisa: qual é o segredo para pecar e não sentir culpa? Não querem um caminho, um compromisso com Deus. Querem continuar vivendo para si mesmas e não sentir sequer uma opressão do inimigo. Ai, pastor, ô servo de Deus, ore para que repreenda essa opressão do inimigo. Repreenda. Mas por que está oprimindo? Onde tem pisado os teus pés, crente? O que tem permitido você aos seus ouvidos? O que tem se permitido as suas palavras? O que você está se permitindo na sua vida? Está disposto a viver um caminho com o Senhor? Ah, eu não quero não, só quero sentir mal, só quero sentir bem, só quero sentir paz. Sentir paz sim, a comunhão com Deus é impossível. Sentir verdadeiramente a paz em Cristo, meus irmãos, isso é uma ilusão. O problema está que muitas vezes as pessoas procuram, só querem uma oração para remover um sentimento ruim, que é o Espírito Santo de Deus que está provocando um arrependimento para que abra os olhos, se convertam a Deus. Mas ao contrário, só quero sentir bem para continuar e seguir o meu caminho, fazer o melhor para mim. Misericórdia, irmãos. Gente imatura demais, não cresce na fé, não cresce emocionalmente, não cresce como pessoa, são mimadas, são imaturas demais, e pessoas imaturas cansam, como Moisés cansou, e isso levou ele certamente a dizer: Deus, me dê as contas que eu não aguento, Senhor. O problema não é difícil lidar com pessoas, é pessoas que não querem amadurecer, pessoas que não querem assumir o seu propósito com Deus. Essas que não querem, você tem a missão de convencer, isso é muito difícil, isso dá trabalho. Sabe por quê? Porque é impossível. É impossível você converter um coração de uma pessoa. Por quê? É o Espírito Santo que faz. Se uma pessoa resiste ao Espírito Santo de Deus, que homem nessa terra terá capacidade de fazer isso? Que pastor, que homem ungido é capaz de fazer isso? Se nega, se existe ao Espírito Santo, quem é capaz, meus irmãos? Ai, o fardo fica pesado demais, irmãos. Fica muito pesado. Foi por isso que Moisés, o que marcou, impactou meu coração. No versículo 14 ele disse: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado.
eu sozinho, eu não posso, Senhor. Eu não posso levar sozinho porque é pesado. É um fardo muito pesado lidar com descontentamento. É muito pesado quando o ministério torna-se um peso penoso demais, quando perde a visão de reino, irmãos. Mas também quando você entende que vai surgir pessoas imaturas e você vai ter que amá-las e pedir a graça ao Senhor para poder cooperar de alguma forma. Nossa caminhada, irmãos, para alguns Deus confiou dons, talentos, unção, deu graça, responsabilidades. Mas isso não significa que deve fazer sozinho. Algumas pessoas talvez ficaram bastante curiosas aqui, sabendo qual é a mensagem, qual é o mistério deste toco na igreja Misericórdia. Primeiramente eu quis chamar a sua atenção mesmo. Quis criar em você uma certa curiosidade. Eu sei que vocês não são tanto assim, mas só alguns, né? Então, mas o que significa isso aqui? O que poderia representar? Não é nada leve, viu, irmãos? Foi um trabalho aqui. Temos irmãos brutal aí, né? O Marquinhos, pastor também. Não vou dizer qual, né, irmãos? Para não ficar vangloriando aqui, né? Mas foi um movimento tanto. Mas para quê? O que simboliza isso aqui? Que eu gostaria que simbolizasse. Viesse simbolizar, meus irmãos, um fardo que é, muitas vezes, um ministério. O ministério pastoral. O ministério, aquilo que exige para pastorear uma igreja. Quando você entende uma visão de Deus. Quando você está inspirado com tanta coisa para acontecer durante um ano, e você entende, Senhor, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Ainda que eu possa e tentar, meus irmãos, misericórdia, me esforçar, irmãos, não consigo. Erguer um peso um peso do ministério, um peso que a gente tenta fazer ou tenta levar sozinho. E quer saber, irmãos, eu admito um fracasso, eu admito que é impossível, eu não consigo. Há muitas coisas de Deus para a gente viver este ano, mas eu admito que sozinho, erguer este fardo, eu não consigo. Eu não consigo. Ainda que minha família possa se dispor para tentar ajudar, será que vamos conseguir? Nós não conseguimos, queridos. Nós não conseguimos fazer isso como família. É por isso que nós precisamos aqui. O que nós precisamos, irmãos, saber quem está disposto conosco a ajudar a erguer este fardo, a caminharmos juntos, porque esse fardo é tão pesado que é impossível alguém fazer sozinho. Como Moisés, sozinho, ele declarou: olha, Senhor, me dê as contas que eu não consigo, é pesado demais. Eu quero, meus irmãos, no nome de Jesus, um ato profético, este toco, na verdade, simbolizando os desafios, as demandas, os desafios que temos neste ano e a nossa caminhada como igreja. Mas eu quero dizer que sozinho, incapaz, ainda com a minha família, eu quero saber com quantos nós podemos contar para estarmos juntos, para erguermos, levantarmos este fardo. Eu louvo a Deus por ter pessoas aqui tão próximas de nós. Faz favor aqui, queridos. Será que nós vamos conseguir agora? Tem mais espaço aqui ainda. Alguém mais gostaria de fazer parte? Quem mais há de ir por nós? Isso, queridos. Voluntários. Glória a Deus, queridos. Pode encher aqui, irmãos, não tem problema nenhum. Glória a Deus, queridos.
Sozinho não consegue, né? Glória a Deus. Senhor, como ato profético, Pai, nós queremos declarar no nome de Jesus que na força do Senhor nós iremos além. Nós iremos, ó Deus, crer, como o Senhor declarou que teu fardo é leve, Senhor. Quando nos reunirmos como igreja, orando uns pelos outros e caminharmos juntos na mesma direção, Pai, certamente o fardo vai ser leve. Nós podemos fazer coisas tremendas juntos, unidos em Cristo Jesus e movidos pelo Espírito Santo de Deus. Cremos que nada será impossível, Senhor. Queremos alcançar essa cidade para a glória do Senhor. Queremos, ó Deus, ir para lugares longes, ó Deus. Pisar em lugares em que a Tua palavra não foi semeada. Pai, no nome de Jesus, nós queremos alcançar territórios espirituais. Nós queremos o nome de Jesus, ó Deus, como igreja do Senhor. Nós iremos ver o sobrenatural fluindo, Senhor. De ver homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, Senhor, idosos, ó Deus, dispostos a servir nesta causa. De engrandecer o Teu nome, Pai, nós iremos impactar essa cidade. Não é a bandeira da igreja, mas é o Teu reino que ser glorificado, Senhor. Nós sim profetizamos e selamos em nome de Jesus para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Obrigado, queridos. Deus abençoe, queridos. Aleluia, queridos, glória a Deus. Agora sim, glória a Deus, irmãos. Eu posso contar para a igreja uma coisa que eu disse: Senhor, se eu permitir falar isso, eu falo. Eu falei só para algumas pessoas pela manhã, no encerramento do culto, mas senti tranquilamente uma paz para falar para os irmãos isso. Quando o Senhor me inspirou o toco, eu não sabia para que era. Então aí está a ideia, porque muitas pessoas perguntaram: para que isso, pastor? Olha, na hora certa saberás. Na verdade, eu queria dizer, nem eu sei para quê. Nem eu sei para quê, mas senti de Deus, alguma coisa vai fluir. E a palavra veio queimando ao coração, e entendi claramente este ato profético, te declarando e profetizando. Mas eu preciso encerrar, meus irmãos, porque a palavra de Deus, exatamente o que aconteceu aqui, foi exatamente como uma provisão de Deus para Moisés. Olha só o que o texto sagrado diz, no verso 16. Diz Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabem serem anciões e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Agora, olha o versículo 17, que tremendo. Então descerei ali e falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga, Jesus, a carga do povo, para que não a leves tu somente. Irmãos, eu creio no nome de Jesus, se é o Espírito Santo de Deus está movendo nosso coração, há de também mover toda a igreja no nome de Jesus. Mover aqueles que estão dispostos a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero em nome de Jesus fazer a tua vontade, cumprir o teu propósito, Senhor. Nós precisamos, irmãos, nos unir como igreja, para orarmos, para clamarmos ao Senhor, para caminharmos na mesma direção, porque sozinho não posso. Sozinhos, mesmo uma equipe pastoral, nós não conseguimos. Precisamos da igreja, precisamos ser igreja, caminharmos juntos na direção do Senhor, no propósito ao qual o Senhor tem reservado para nós neste tempo. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Feche seus olhos por um momento. Quero chamar aqui o conselho da igreja, por gentileza. Também os nossos irmãos presbíteros em disponibilidade, que possam cooperar aqui conosco, por gentileza. Nosso Deus, nosso Pai,
Te damos graças porque o Senhor é por nós. Te damos graças porque o Senhor levanta pessoas para nos ajudar nessa caminhada, principalmente em momentos difíceis. Nós te agradecemos, Senhor, porque acima de tudo, como o Senhor enviou e despertou ali tantas pessoas para ajudar Moisés, mas acima de tudo, o Senhor enviou o teu Santo Espírito para que eles estivessem juntos no mesmo propósito. Eu creio, Pai, que o Senhor selou o teu Santo Espírito no coração da igreja, para marcharmos, para caminharmos, para estarmos juntos num propósito a qual o Senhor tem reservado neste tempo, para nos equipar, para nos fortalecer, quando depararmos em momentos e até mesmo pensarmos em pedir as contas para o Senhor. Pai, no nome de Jesus, aproveito nesta hora também para orar por aqueles irmãos e irmãs que talvez nessa noite chegaram dizendo o seguinte: Senhor, está aqui, eu estou pedindo as contas, entrego tudo para o Senhor, não aguento mais. Deus, fortaleça o coração deste homem, fortaleça o coração da minha irmã, fortaleça o coração do meu irmão. Pai, nós oramos no nome de Jesus, traga renovo, traga encorajamento, Pai. Ó Deus dos exércitos, nós clamamos a Ti, clamamos pelo Teu agir, pelo Teu mover glorioso neste lugar, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Um fardo maior, meus irmãos, Cristo já levou sobre si naquela cruz. E toda vez que nós comermos este pão, nós devemos lembrar do sacrifício dele por nós. Toda vez que comermos este pão e beber o cálice, nós temos que lembrar do sacrifício de Cristo. Pois na noite em que Jesus foi traído, ele ao pegar o pão e após dar graças, ele partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo que é dado por vós. Toda vez que comer, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice e após dar graças, ele entregou aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que dele beber, fazer isto em memória de mim. Porque toda vez que comeres o pão e beberes o cálice, estarás anunciando a morte e a ressurreição. E nessa noite nós iremos estar anunciando um propósito a qual ele já nos trouxe uma grande certeza, até que ele venha. Até que ele venha. O maior preço, o maior fardo já foi levado naquela cruz. O fardo do pecado, o fardo da condenação, ele levou sobre si. Por isso, em nome de Jesus, a partir do momento que você entregou seu coração a Cristo e confessou ele seus pecados, seja liberto e livre de todo esse fardo. E receba o fardo leve de Jesus, que é o perdão, a salvação, a paz que excede todo entendimento, a certeza que você é aceito como filho, como uma filha de Deus. E ao fazermos parte, irmãos, desse banquete, nós estamos inseridos uma aliança com o Senhor. É um símbolo da aliança com Deus, que desejamos honrá-lo e servi-lo de todo o nosso coração. Amém, meus irmãos? Eu quero chamá-los a se colocar de pé neste momento. Nós vamos orar ao Senhor. Esses elementos não há nada místico, no entanto, nós estamos sob uma ordenança do Senhor. Cristo estabeleceu, ele celebrou a ceia e nos ensinou a fazermos isso em memória dele, lembrar do seu sacrifício. E fazermos isso até quando? Até o dia que aprove ele nos chamar, onde estaremos com ele eternamente, ceando com o Senhor. Pai, graças te damos por essa hora tão bendita, que como igreja temos o privilégio de celebrar a ceia do Senhor. É uma ordenança dos céus. Cristo celebrou a ceia e nos ensina também a fazer isso em memória do Senhor. Lembrar do seu sacrifício, mas também lembrar da sua ressurreição. Lembrar que o túmulo está vazio. Lembrar que o Senhor está vivo, reinando e reinará para todos sempre. Ah, que esperança bendita, Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor, este pão, este cálice. Ó Pai, que esses elementos
possa trazer fortalecimento à igreja do Senhor, ao meio da graça que estamos celebrando, que possamos ser edificados, fortalecidos em Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pedir por gentileza os nossos irmãos, os presbíteros, a estar se organizando. Alguns estarão posicionados lá no fundo, outros aqui na frente. Nossa orientação pastoral é para você que pertence a uma outra igreja cristã, que está em comunhão com a sua liderança, em comunhão com Deus. Você é convidado também a fazer parte deste banquete. Faça isso com um coração alegre, faça isso com um entendimento, faça com o coração disposto a adorar o Senhor. Pedimos aos pais que seus filhos ainda são menores, que venham servir aos seus filhos, ensinando a eles essa aliança com o Senhor. Amém, queridos? Pode se posicionar lá, por gentileza, meus preciosos. Alguns lá no fundo, outros aqui na frente, por gentileza. Enquanto louvarmos o Senhor com essa canção, você pode estar saindo do seu lugar e onde você quiser preferir se servir, fique à vontade e façamos isso para a glória do Senhor Jesus, irmãos. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos
salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor, irmãos meus. Quero chamar aqui o Luiz Carlos, por favor, precioso irmão, para estar orando conosco, pois Cristo tem poder para salvar. Amém, queridos? Paizinho, ainda na tua presença, Pai, que bom, que maravilhoso, ó Pai, pertencer a essa família, essa grande família daqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, daqueles que um dia disseram: eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Pai, que privilégio participarmos da ceia. Oh Pai, continua conosco, Pai, abençoa toda essa família. Pai, nós temos agora, iniciando esta semana, abençoa nos lares, Pai, nas nossas casas, abençoa, Pai, guarda-nos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos, queridos, recebamos a bênção do Senhor. Que a bendita graça e maravilhosa graça do Senhor Jesus, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, doce comunhão do Santo Espírito de Deus, seja sobre ti, sobre a tua jornada, sobre a sua caminhada, ainda que venha deparar com momentos de fazer coisas difíceis em obediência ao Senhor. Que o Senhor te fortaleça e te guarde, e livra-te de todo o mal. Te abençoamos em o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos meus. Deus abençoe, queridos. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo